Bem, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui na continuação da nossa reunião de junho de 2021. Estamos no segundo dia de reunião, no período da tarde, do dia 23 de junho de 2021. Então, nós já cumprimos todos os julgamentos que tinham inscrição para sustentação oral, e agora, então, voltamos ao curso normal da nossa pauta, que se inicia com o número 58 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília. Antes, porém, eu quero só aqui registrar que o nosso colegiado está completo, está todo presente aqui, todos os conselheiros, conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo, conselheira Rita, e eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. Então, nós temos aqui agora o número 58 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, o recorrente Luiz Cláudio da Cunha Serra, é um processo que está retornando de vista. Então, eu vou só recapitular aqui o que nós tínhamos já discutido, vista para o conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso e no mérito por dar-lhe provimento. Nesse ponto, ao pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto a conhecimento ou mérito. Bem, então, podemos então passar para... Eu peço então que a relatora faça um resumo, né, e do relatório do voto, e aí a gente passa para o revisor e, claro, quem quiser mais discutir, enfim, que a vista foi coletiva. Conselheira Ana Cecília. Está já abrindo aqui, só um minutinho. Aqui trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. A matéria que subiu para a gente discutir foi a relativa à dedução de despesas pagas a estabelecimento hospitalar. E aí é que eu transcrevo os argumentos do contribuinte. Deixa eu passar para o voto, que no início eu acho que dá para a gente rememorar melhor. Era conceito de estabelecimento hospitalar, né? Exatamente, era aquela questão, a discussão. Uhum. É isso? Aí no meu voto, eu menciono, né, que a controvérsia refere-se à caracterização do estabelecimento hospitalar para fins de dedução do IRPF. E aí, para análise da divergência, foi indicado o acórdão paradigma 24.0100578, de relatoria do conselheiro Cleberson Alex. E aí, o mencionado colegiado, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução a título de despesas médicas, considerando, aí eu menciono até os fundamentos que foram, utilizo como razões até os fundamentos que foram colocados pelo conselheiro Kleber. E aí é no sentido de... Cleberson, né? Cleberson, Aqui tem um pegar Kleber a parte principal para a gente poder adiantar. Aí foi utilizada a questão do conceito de prestação de serviços hospitalares contidos na ADI 19 de 2007, né, que apreciou o tema, deixa eu ver só, ele apreciou a questão referente ao IRPF, IRPJ e CSLL, né, essa ADI de 2007. E aí, na apreciação desses dois tributos, foi considerado, foi afastada, na verdade, a mesma disposição que consta, acho que foi um IEM, deixa eu só relembrar aqui, presidente, que faz um... É porque a modificação decidiu, para fins de pagamento do tributo com alíquotas reduzidas, a expressão serviços hospitalares constantes do artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º da 9.249, deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte. Porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si, critério subjetivo, mas a natureza do próprio serviço prestado, assistência à saúde.
Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei, a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes para obtenção do benefício. Daí a conclusão de que a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249, porque ele se mostra relevante para estar atento às disposições constantes em atos regulamentares. E aí, esse aqui tinha sido dos argumentos da autoridade fiscal para desconsiderar essa despesa, né? Essa dedução, por conta da natureza do estabelecimento, por entender que ela não cumpria esses requisitos regulamentares. Aí, deixa eu passar adiante. Aí a conclusão que foi adotada foi a seguinte: como se vê, a só análise dos dados cadastrais da sociedade empresarial Greenhoof, Clínica Médica Limitada, como fez o agente fazendário responsável pelo lançamento fiscal, é medida insuficiente para descaracterizá-la como estabelecimento hospitalar para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Pelo contrário, a prestação de serviços voltados diretamente à promoção da saúde, a dependentes químicos e psicóticos em geral, mediante regime de internação do paciente adulto, está vinculada a atividades compatíveis com aquelas desenvolvidas no ambiente hospitalar. Para se cogitar da recusa das despesas com a internação e medicamentos da paciente, a fiscalização deveria aprofundar a investigação e demonstrar, com elementos seguros de prova, que a pessoa jurídica contratada, na verdade, não desenvolvia a prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação, ou mesmo que não se enquadrava, por alguma razão, nas normas concernentes a estabelecimentos assistenciais de saúde editadas pelo Ministério da Saúde. Logo, cabe restabelecer a dedução a título de despesas médicas no valor de R$ 95.579,08, com consequente subsistência do saldo remanescente da notificação do lançamento. E aí foi nesse contexto aqui que eu entendi por conhecer do recurso e dar provimento. Ok, conselheira. O ponto central mesmo só foi a discussão sobre a caracterização do estabelecimento hospitalar. Esse foi o ponto, né, da controvérsia toda, foi em torno dessa situação. E aí, no meu entendimento, seguindo até o que já foi colocado no acórdão proferido pelo conselheiro Cleberson, isso não... a situação que foi colocada pela fiscalização não afasta a natureza do estabelecimento, justamente em decorrência da interpretação que foi feita pelo STF, né, em sede daquela ADI mencionada anteriormente. Sim. Então, podemos, então, a conselheira, então, está conhecendo, e no mérito recurso do contribuinte, né, dando provimento. Conselheiro Mário, então, que fez a revisão, e todos, né, que todos iríamos olhar, né, isso. Presidente, aqui eu queria fazer algumas considerações primeiro. Eu sou até, assim, bastante, pelo menos penso bastante aberto a aceitar esse tipo de despesa, desde que realmente ocorra uma internação com tratamento efetuado num estabelecimento que tenha atendimento médico, enfim. Mas o que acontece aqui? Inclusive, em um primeiro momento, até acompanhei a conselheira Ana Cecília nas suas considerações, mas o que acontece? Primeiramente, nós temos aqui o conselheiro Cleberson recorre a uma decisão judicial que, obviamente, nos vincula, né, na medida da extensão dessa decisão, e afasta, segundo ele, essa decisão ela teria superado o ADI 19 de 2007. Só que eu fui analisar essa decisão de uma forma assim, mais detida, e essa decisão, como já se tinha até adiantado aqui, ela é uma decisão que trata da questão do conceito de estabelecimento hospitalar para fins de uma tributação especial, uma tributação específica relacionada a IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, ela não tem uma vinculação
direta, e a meu ver nem indireta, com a questão do conceito de serviços médicos, porque a finalidade dela é essa. Inclusive, essa decisão ela foi proferida em face de um recurso de um laboratório, né? Então, não tem relação nenhuma com esse tipo de serviço que foi prestado para esse dependente do contribuinte. Então, uma discussão se os laboratórios eles poderiam ter o mesmo enquadramento dos estabelecimentos médicos para fim de tributação desses impostos de pessoa jurídica. Para se ter uma ideia da inexistência dessa vinculação com as despesas da pessoa física, nós temos que a decisão, ela inclusive diz claramente que uma clínica onde se presta serviços médicos, atendidas por médico, obviamente, ela não se enquadra aqui nesse conceito que foi delineado por esse repetitivo. Então, veja, para nós aqui, uma clínica onde tem a prestação de um serviço médico, né, e uma vez prestado esse serviço, nós consideramos a despesa com esse serviço médico prestado em clínica, com uma despesa dedutível do imposto de renda da pessoa física. Agora, aqui, nesse repetitivo que é voltado para a pessoa jurídica, já não se reconhece que a clínica tem natureza de estabelecimento médico, porque a discussão aqui é uma outra, é uma discussão diferente, e a vinculação realmente essa, é o tratamento de laboratório como estabelecimento hospitalar, ou como uma espécie de estabelecimento hospitalar, tendo em vista os serviços prestados por esse tipo de estabelecimento, que são serviços que estão diretamente vinculados com aquilo que se presta no hospital, a despeito de não ter internação, enfim, de não ter todas aquelas questões que são levantadas no ADI 19. Uma outra questão que eu acho importante já para concluir é que o que se fez aqui? Aqui se fez um lançamento porque, com base nas características, inclusive da inscrição dessa empresa no CNPJ, se considerou que ela não tinha natureza de estabelecimento médico para fins de dedução. As despesas aqui, elas são despesas ditas com internação e com medicamentos, né? Só que a Receita fez esse lançamento e, ao meu ver, caberia ao contribuinte trazer alguma comprovação no sentido de que esse estabelecimento ele prestava serviço médico, e não tem. O que você tem é só argumento do contribuinte ou do patrono do contribuinte no sentido de que esses serviços prestados teriam natureza de serviço médico. Agora, eu não sei quem prestou, não tem, eu sei que tem essas despesas com dita internação e com medicamento. Agora, eu não sei quem prestou, eu não sei se existiu a indicação de um médico, salvo melhor juízo, conselheira Ana Cecília, eu não vi isso nos autos, ou alguma comprovação nesse sentido. Então, eu acho que eles gozaram só mais pela questão de não considerar o estabelecimento. Acho que eles não adentraram nessa outra... Não, eu sei disso. O que eu acho é o seguinte, o contribuinte, ele traz, porque é isso mesmo, a Receita não vai. Como nós temos milhões e milhões de contribuintes pessoas físicas, é impossível que no lançamento, principalmente em cada lançamento que se faz em malha, que se vá verificar como o conselheiro Cleberson coloca no voto dele, as características daquele estabelecimento, isso é uma medida impossível de se adotar. Se você fosse fazer isso, você inviabilizaria por completo a fiscalização de pessoa física, porque cada fiscalização de pessoa física já demanda, e demandaria um tempo tão maior que ela ficaria inviabilizada. Então, o que eu acho é o seguinte, a fiscalização fez esse lançamento, caberia ao contribuinte, por meio aí do seu representante, não só trazer argumentos em sentido contrário, mas trazer alguma comprovação no sentido de que aqueles serviços eram efetivamente serviços médicos. E essas comprovações, elas não foram trazidas pelo contribuinte. Eu sei que, efetivamente, o lançamento foi feito com base nas características do estabelecimento, mas o contribuinte não trouxe nada que pudesse infirmar
né, aquela conclusão a que chegou a fiscalização. Então, a princípio, e também não existe, realmente não vi, e acho que esse tipo de serviço, ele é um serviço que, se feito por indicação de um estabelecimento hospitalar, de um médico, talvez dê para enquadrar sim, até porque muitas dessas clínicas, elas têm atendimento médico efetivamente, dê para se enquadrar, mas aqui eu não vi comprovação nenhuma nesse sentido. Então, vou reformular meu entendimento e vou abrir a divergência para, aqui é um recurso do contribuinte para manter o orçamento, então, para negar provimento ao recurso do contribuinte. Mário, sobre essas provas, existem sim notas fiscais, o serviço ele não é detalhado, o serviço ele está discriminado assim, de uma forma genérica, né? Serviços médicos prestados. Existem notas fiscais com as informações dos valores, mas não tem a especificação detalhada de qual foi o serviço médico, mas sim apenas consta que foram serviços médicos. Isso, lá inclusive, o que se fala que é serviço de internação e serviço de gastos com medicamentos, de áreas de internação e despesas com medicamentos. Internação, para mim, pressupõe que, a depender do estabelecimento, realmente você tem ali a prestação de serviço médico, mas eu não vi foi nenhuma prova que pudesse me fazer formar uma convicção nesse sentido. Então, por isso que eu estou reformulando. Bem, então o conselheiro Mário está abrindo a divergência e negando o provimento ao recurso. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho a divergência, eu também dei uma olhada nesse processo e assim, o que me parece é que, embora eu reconheça que pode haver uma área cinzenta aqui entre o que é realmente um estabelecimento hospitalar e o que não é, nesse caso aqui está muito longe disso, porque o simples fato, às vezes as palavras elas confundem a gente, às vezes você pode trocar a palavra hospedagem por internação e você transformar um hotel em hospital, por exemplo. Um spa em hospital. Você sim, vai no hospital, no spa, e lá você, em vez de dizer que a pessoa é seu hóspede, diz que foi internada. E isso transforma um spa num estabelecimento hospitalar. Né? E nem todo estabelecimento que cuida de saúde é considerado estabelecimento hospitalar. Imagino eu não cheguei tão fundo nisso, que para você ser um estabelecimento hospitalar, deve ter leis e normas específicas, inclusive que impõem fiscalizações específicas dos órgãos reguladores, exigências específicas da fiscalização municipal que atenda a determinados critérios. Né? O que eu acho é que, assim, para a gente, como órgão julgador administrativo, é uma responsabilidade muito grande a gente abrir uma janela dessa, num caso em que você realmente não tem elementos no processo que permita a gente com segurança, e esse ônus era do contribuinte, né? Esse ônus era do contribuinte, não era do fisco, né? De provar por A mais B que não, isso aqui é um estabelecimento hospitalar, por isso, a pessoa foi internada, tem características próprias aí de um hospital, porque se a gente abre essa janela, daqui a pouco a gente vai ter casa de massagem dizendo que é estabelecimento hospitalar. Você vai ter spa, né, que é uma coisa muito comum, né, que cuida de saúde, mas se assemelha muito mais a um hotel, né, se apresentando como estabelecimento hospitalar. A gente abre essa janela, essa brecha. Então, eu acho que a gente teria que refletir muito sobre isso. Nesse caso aqui, eu acho que está muito longe disso. Inclusive, ainda que a gente entendesse que essa jurisprudência do STF se referisse a essa situação, ele não diz aqui que qualquer coisa que cuide de saúde é estabelecimento hospitalar. Né? Ele está apenas, digamos assim, flexibilizando a rigidez do conceito que tinha lá na lei. Né? O que é até natural, considerado as mudanças tecnológicas, a possibilidade de um hospital cuidar de uma pessoa em casa, ou coisa que o valha. Mas ele não diz que qualquer coisa em que a pessoa vai cuidar da saúde é um estabelecimento hospitalar. Isso tem... Então, eu acompanho a divergência, presidente. Eu acho que não é o caso. Sim. Conselheiro João Vitor.
Desculpa, eu estou preocupada, tem esses mais dois aqui. O suporte poderia dar uma olhadinha? Tem mais dois aqui, o que é isso? Eu nunca vi isso. Eu fico preocupada, né? De, sei lá. Não por alguém estar vendo. Hein? Sim. Aqui para a gente aparece só a quantidade certinha, 9 pessoas. Ah, tá. Bom. Tá bom? Tudo bem, porque a minha preocupação não é nem. Hein? O meu tá aparecendo o suporte mais 2 ainda. Eu também, mais 2. A minha preocupação não é que nem que alguém veja a sessão e tudo, porque uma hora, inclusive, vai chegar numa normalidade que todo mundo vê. Mas é alguém, sei lá, que não se identifique e depois faça alguma coisa tipo meme, não sei, eu não sei o que poderia ser. Eu fico preocupada, né, de ter alguém que não se identifique. Mas se o suporte está nos dizendo que não tem isso lá na gravação, bom, espero que não tenha mesmo ninguém. Não, aqui para a gente está só a quantidade certinha, o colegiado, a procuradora e o suporte, mas eu vou passar essas informações para a Poliana, porque aí talvez ela pode passar para frente, eles podem resolver o problema, tá bom? Isso, se houver mesmo algum problema. Obrigada. Será que tem alguém que está na sala de espera, não? Obrigada, suporte. Pois é, pode ser. Bom, conselheiro, até desculpa. No meu aparece, no momento dessa reunião, 12 pessoas. 12 pessoas, sim. E seriam 11. Seriam 10, né? Seriam 10. Desculpa, conselheiro João Vitor, então, seu voto. Esse caso é bem complexo, né? Muito interpretativo, está numa linha limítrofe. Eu, por hora, vou pedir licença para acompanhar a divergência. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Presidente, também que pese até o voto colocado aí pelo conselheiro Kleberson, acho que muito bem exposto, mas até verificando a linha do STJ e tudo mais, por hora também vou acompanhar a divergência. Conselheira Rita. Por hora eu acompanho a relatora, presidente, até porque a natureza da clínica aqui é a natureza de atendimento psicológico, né? Clínica de natureza psicológica, de atendimento psicológico. Então, ainda que não fosse estabelecimento médico, eu teria despesas que eram possíveis de ser deduzidas, né? Como atendimento psicológico, e aqui não é colocar numa vala comum aqui nos autos, a gente tem uma farta comprovação, né, dessa necessidade do atendimento pela dependente aqui do contribuinte. Aliás, desculpe, inclusive, o fato de ser atendimento psicológico, mais razão ainda, porque se fosse atendimento psiquiátrico, né, aí a gente poderia dizer que era, mas até onde eu sei, atendimento psicológico é feito por psicólogo, né? Não, o que eu estou dizendo é que, embora você não possa considerar, ainda que não se considere o estabelecimento como um estabelecimento médico, você poderia talvez pensar, considerar que isso seria despesas de atendimento psicológico, que é possível de dedução é despesa dedutível. Mas a consulta, não a internação, né? A hospedagem. Mas então a gente teria que entrar no mérito para saber o que faz parte de consulta e o que faz parte de internação, porque eu também não posso negar que o estabelecimento está só hospedando a pessoa para pernoitar, né? Ele está prestando um serviço necessário à finalidade a qual ele foi constituído. Então, eu acho que nesse caso aqui, considerando o conjunto, eu acompanho a relatora. Eu nem discordo de você, não. Eu só acho assim, que deveriam ter sido trazidos provas. Assim, exatamente, essa aqui é a questão, né? A consulta com o psicólogo, nem discordo, não. Eu acho que faltou um pouco o contribuinte trazer prova ao invés de só argumentos. É porque aqui a internação São foi mais as notas compulsória, fiscais, né? Decorrente, mas inclusive, de decisão judicial. Tem notas fiscais e a própria decisão do juiz interditando a pessoa que foi sujeita a tratamento, ou seja, a internação na clínica, assim, todo o arcabouço probatório indica que isso foi prestado um serviço de saúde para essa pessoa, pela natureza. Só não tem a prova de que foi prestado aquele serviço daquela natureza. Não então, tem a especificação, tem a prova porque é a nota fiscal que descreve a prestação de um serviço médico. Não tem a especificação de qual serviço médico foi prestado, mas assim, se foi serviço médico, provavelmente foi de saúde.
Bem, provavelmente que é o problema. Eu voto com a divergência e acho assim que ainda mais, ainda a psicologia até eu inclusive sou psicóloga originariamente, né, meu primeiro curso. Isso que me provoca me assusta mais ainda, porque não é pouco o dano que se pode ter com alguma coisa aberta, dizendo que é um tratamento, inclusive respaldado por dedução da declaração de imposto de renda, e não se sabe exatamente o que estaria sendo feito ali, né? Então, eu acho que caberia trazer a prova, hein? Só isso. Para tudo, para médico, para psicólogo, dentista, sei lá, o que mais que tivesse. Bem, eu entendo assim. Então, por isso, voto com a divergência. Então, proclamando aqui o resultado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras Ana Cecília, relatora, e Rita, que lhe deram provimento. Designado, quem pode fazer para o voto vencedor? Eu faço, presidente. Tá ótimo. Então, o conselheiro Pedro Paulo. Obrigada, Pedro Paulo. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Pedro Paulo. Eu ainda fiz estágio no... O Pedro Paulo falou agora, eu fiz estágio com a doutora Anísia da Silveira, no Hospital Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Ela era adepta do Jung, Jungiana, Museu Imagens do Inconsciente. Bem, vamos lá. O número... Fizemos, então, o número 58, né? Número 59 da pauta, 59 e 60 já fizemos, teve sustentação oral. Passamos, então, agora para o número 61 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, né? É um processo que está retornando também com vista recorrente Fazenda Nacional e Dalmir Pereira Barbosa. Então, recurso dos dois, eu vou só dizer o que tinha que tinha aqui anotado, vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertida em vista coletiva. O relator votou por conhecer do recurso especial do contribuinte e, no mérito, por negar-lhe provimento, acompanhado pelos conselheiros Mário e Ana Cecília. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ao mérito do recurso do contribuinte ou da Fazenda Nacional. Nós nem triscamos no da Fazenda Nacional, não é isso? Conselheiro Maurício, né? Ficamos só no do contribuinte, foi quando teve a dúvida do conselheiro Pedro Paulo. Então, eu peço também que faça um resumo da onde a gente parou do recurso do contribuinte, né? Que aí a gente retoma para seguir no recurso da Fazenda. Se também alguém na vista também quiser, tiver alguma pertinência, a gente discute. Bom, deixa eu abrir o processo aqui. Lá na pasta, na sessão passada, houve um questionamento em relação a... Porque aqui, a discussão aqui, deixa eu voltar do início, né? Foram duas matérias que subiram aqui para análise, né? Assim, dois recursos, né? O contribuinte e o da Fazenda. O do direito passivo subiu a matéria que foi denominada pelo despacho de admissibilidade, tem manutenção da exigência pautada na presunção de emissão de receita prevista no artigo 42, na 30, sobre depósitos, cuja origem restou comprovada documentalmente pelo recorrente. Foi nessa amplitude, né? O texto lá, a matéria definida lá. E aí eu comecei o voto dizendo que, em que pese as argumentações, os argumentos do contribuinte e a amplitude da matéria dada lá no despacho, o fato é que a divergência identificada, tanto no despacho de admissibilidade quanto na minha análise aqui, foi em relação a essa questão de comparar, de entender como comprovada a origem pela simples indicação do depositante ou se há necessidade de se comprovar a causa da operação, né? Então, como eu bem delimitei, assim, eu especifiquei que o voto estaria daí para frente tratando dessa temática. Até porque, como eu repito, né, foi essa a temática identificada pelo despacho de admissibilidade e por mim também, em função do cotejo dos acordos aqui. Aí,
Por que eu fiz isso? Porque aí eu acrescia o voto aí, a parte está em amarelo, justamente por conta do que o Pedro Paulo perguntou na sessão passada, né? Porque o que aconteceu? Eu vou passar a leitura aqui, só essa parte pequena aqui em amarelo. Agora eu estou me lembrando, a gente pensou, rapidinho, só para refrescar a memória, não sei se todos lembraram disso, que a gente falou assim, ou para dar ou para negar qualquer coisa que se queira fazer, a gente precisaria saber quais são, né? De que a gente está falando. Não uma coisa abstrata que diz assim, olha, eu nego abstratamente. Aí, para quem quiser entender de outra maneira, precisaria ter mais... Era isso, né? Porque a matéria em si, a gente tem colega que diverge aqui, né? Já foi julgado agora mesmo um caso parecido. Então, como tem essa divergência, e foi bem pontuado pela presidente da sessão passada, eu trouxe para esse voto agora essa questão que está no voto, está no recurso contribuinte. Então, vamos lá, vou passar a leitura aqui. Repite-se que a primeira instância, julgando a impugnação, afastou a tese de que a origem estaria comprovada nos rendimentos declarados pelo sujeito passivo em sua DIPJ, sua DIPF, veja-se. Então, ele tinha essa alegação lá, olha, o valor estava na minha DIPF. Quanto à alegação, os depósitos bancários teriam origem e rendimento declarados, diz respeito ao faturador ocorrido tal, o que estaria corroborado pela demonstração patrimonial, não houve a comprovação dos créditos bancários em referência de forma individualizada nos termos do artigo 3º do artigo 42. Aí, quanto à alegação de que parte dos débitos declarados teria origem demonstrada no próprio histórico da operação, aquela autoridade julgadora, que seria a segunda parte do recurso, né? Aquela autoridade julgadora, após a diligência fiscal, expurgou dos lançamentos os créditos bancários que tiveram origem nas contas bancárias ou de investimentos do próprio sujeito passivo. Em seu apelo especial, que traz inclusive questões relativas a acréscimo patrimonial, o recorrente insiste na comprovação dos seguintes depósitos com base nos seguintes argumentos ora sintetizados. Aí tudo isso aqui também é o recurso especial dele. Ele menciona aqui 120 mil seria rendimento tributável, pessoa jurídica, Areal, CRED, 499.604 rendimentos isentos não tributáveis, especificamente prêmios turfísticos, né, de aposta, né, no valor de 467 mil, rendimentos isentos não tributáveis, especificamente provenientes de aposentadoria, e por aí vai, 2.764 rendimento tributável na fonte, prêmio de TUF também, né? E aí, lá na frente, como eu botei, com efeito, a análise adiante do juiz não abordará as especificidades dos documentos apresentados, ou mesmo seriam hábitos comprovar a origem dos recursos, já que implicaria remover o juízo probatório dos autos, mas sim a extensão dada a expressão origem não comprovada, que, segundo o acordo paradigmático tal, seria no sentido de que, uma vez identificado o depositante, não haveria se falar em presunção de rendimentos, mas de identificação da natureza da operação que ensejar a transferência do recurso e, se fosse o caso, da eventual incidência tributária. Aí, nessa perspectiva, eu acresci esse parágrafo aqui. Nessa perspectiva, como já dito, a análise aqui empreendida dirá respeito apenas aos argumentos do recurso voltados à alegação de que a origem dos depósitos estaria comprovada pela identificação do depositante no histórico do lançamento bancário. Isso porque, além dos depósitos já expurgados pela RJ, ainda haveria outros, os abaixo relacionados, com a devida identificação dos depositantes. E aí, Pedro Paulo e presidente, essa relação aqui, que eu colei aqui no voto, é justamente a parte do recurso onde ele insiste que esses valores também, e eu boto aqui, e nos termos de razões recursais, portanto, resta inequívoco que a origem dos créditos acima relacionadas está também mais que comprovada e identificada, tal qual descrita nos históricos reproduzidos, fato que impõe a exclusão dos valores da base da exigência, tal como foi determinado na decisão recorrida, em relação às transferências entre contas e nos resgates de investimento. Porque na recorrida, no caso o acordo de primeira instância, né, ele admitiu expurgar aqueles depósitos em que eles se identificaram lá a saída, né, de outra conta do contribuinte. Transferência de contas, né? Então, e ele insiste em que, além daqueles lá que já saíram, haveria esses outros aqui também com histórico identificado. E em resumo, a minha análise está sendo feita em cima desse argumento. E reforçando, ele teria trago outros argumentos no voto em relação àqueles outros depósitos lá em cima que não se referem à identificação, a comprovação da origem pelo simples fato de estar apontado no histórico do lançamento, né? mas por motivos outros em relação aos quais não houve demonstração de divergência. Assim, a divergência
identificada pelo presidente da Câmara e por mim reafirmada aqui, é em relação à expressão origem não comprovada, no sentido de que bastaria identificar o depositante ou não, ou necessitaria também identificar a causa. Daí, eu ter feito toda essa digressão para cima para delimitar o meu voto. Ou seja, eu estaria... E aí, na parte destacada em azul aí, para baixo, já é eu analisando essa questão que foi votada agora mesmo pelo voto no relatório da Rita, né? Que é a questão de identificar o depositante ou a causa da operação, né? E é um voto já conhecido do colegiado, em que eu entendo aqui que não basta a identificação do depositante, tem que necessariamente apontar a causa até para oportunizar o fisco o enquadramento regular do rendimento, né? Se é isento, tributável na fonte, ou exclusivamente na fonte, ou tributável no ajuste, por aí vai. Inclusive, você está citando o voto da Rita, e ela também fez isso, ela foi colocando cada item, né? Tinha vários itens especificando o que era, porque assim, abstratamente, fica difícil a gente tomar uma posição, né? Bom, Maurício, esses aqui dessa lista aqui não foram excluídos, não? Você tem certeza? Quais, Pedro? Desculpa. Desses aqui que tem essa relação que você copiou aqui, não foram excluídos? Consta na base de cálculo? Então, Pedro... Porque alguns, inclusive, é transferência entre agências. Então, não é nem... É a pessoa explicar também a causa da transferência entre agências, aí fica bem esquisito. O contribuinte não fala isso, não, no recurso voluntário? Ele não... É porque, Pedro, a transferência entre agência, para ser excluída, a se demonstrar que saiu de uma outra conta dele, né? Transferência entre agências, mas que venha esse depósito... Salvo engano, a decisão de primeira instância, para ela excluir, ela teve que identificar o valor saindo de uma conta dele para entrar em outra conta dele. Se ela não excluiu, é porque ela não identificou a saída desse valor de uma outra conta dele. Porque transferência entre contas, esse histórico por si só não assegura que a conta seja minha. Eu digo assim, porque... Conta de crédito Sul-América Seguros, quer dizer... Aí você diz, a Sul-América Seguro pagou a ele alguma coisa de transferência interconta, pagamento saúde e vida. Então, tudo bem, tá, entendi. Então, o histórico é esse, e com base nesse histórico eu estou entendendo que deva ser retirado. O meu voto é diametralmente oposto a essa tese dele. Para mim, ele tem que demonstrar a natureza da operação para aí, como eu falei, oportunizar o fisco que enquadre o rendimento tal como juridicamente deve ser, né? O isento, o que seja. Então, ok, presidente. Na verdade, do pedido de vista, eu não tinha visto esse negócio aqui desses depósitos. Eu ia até acompanhar pelas conclusões, porque eu só tinha visto aquela parte em que ele fala genericamente de rendimentos isentos, não sei o quê, que para mim também não é comprovação nem de origem, nem de causa, nem de procedência, né? Mas esse aqui que você está trazendo para mim é comprovação de origem, né? Então, assim, em resumo, aparentemente o contribuinte quis pegar ele pegou uma tese que tem divergência realmente e quis pegar carona nessa tese em relação a outros fundamentos, né, a outras razões dele de recurso, né? Então, crédito de aposta de TURF, né? Mas não tem no histórico dizendo isso, né? Esse eu não estou, mas isso aqui, ó. Então, sim, vamos só organizar então a discussão. O conselheiro, então, trouxe mais detalhes, né? Colocou aqui o conselheiro relator, fez o resumo. Aí nós já tínhamos o voto do conselheiro Mário, da conselheira Ana Cecília, acompanhando o relator. Parou na vista do conselheiro Pedro Paulo. Aí, então, peço ao conselheiro Pedro Paulo traga aí o seu voto. Eu dou provimento parcial para excluir esses valores aqui. Esses que estão nessa lista aqui. Essa lista de imagem colada? De imagem, Se eu ficando vencido, só preciso dizer que é parcial. Sim, só para saber, justamente para alguém que queira entender direito qual é o... Tá, ok, Pedro Paulo. Bom, o conselheiro Pedro Paulo, então, na sua vista, abriu a divergência para dar provimento parcial no sentido de
acolher aqueles valores que estão ali no voto. Conselheiro João Vitor. Acompanha a divergência. Conselheiro Marcelo. Correlator, presidente. Conselheira Rita. Com relator. Eu também voto com o relator. Então, em relação ao número 61 da pauta, em relação ao RESP ainda temos o da Fazenda, né? Esse é do contribuinte. Sim. Por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Pedro Paulo e João Vitor. Aí vou colocar que lideram provimento parcial, né? Provimento parcial. Aí, então, agora, vamos para o julgamento do recurso do resto da PGFN, que nós nem começamos a mexer. Vou desligar o microfone aqui, que tem um cachorro lá. Presidente, o recurso da Fazenda aqui eu já havia conhecido, né? Então, vou passar direto ao mérito aqui. O recurso é a possibilidade de agravamento da multa de ofício por falta de atendimento à intimação nos casos de autuação com base no artigo 42 da 1930, né? O voto vencido procurou delimitar as infrações em decorrência das quais se aplicou o agravamento da multa. Veja-se. Voto recorrido, né? Voto vencido. Diante do não atendimento a intimações e não apresentação dos extratos bancários solicitados, sendo necessária a emissão de requisições financeira, a multa foi agravada em 50%. De sua vez, o relatório fiscal, no tópico dedicado ao referido agravamento, limitou-se a trazer a sua fundamentação legal. Confira-se. O contribuinte não atendeu no prazo marcado a intimação a prestar esclarecimentos. E aí trouxe aqui a base legal. O voto vencedor da decisão recorrida assentou o entendimento de que a majoração da multa aplica-se ao caso em que o contribuinte deixa, quando intimado, de prestar esclarecimentos e não quando deixa de entregar documentos, sobretudo neste caso, onde a não apresentação desses documentos já dá asa ao lançamento do imposto em função da presunção de emissão de rendimentos. Confira-se. E aí, pois bem, o agravamento eu abro aspas aqui, né? Estou reproduzindo o voto condutor lá, né? Vencedor no caso. O agravamento da penalidade de 50% previsto no inciso 1 do parágrafo 2º do 44 deve ser aplicado apenas nos casos em que o contribuinte deixa de ter a intimação do fisco para prestar esclarecimentos, não se aplicando ao caso em que o contribuinte apenas deixar de entregar documentos acerca dos quais foi intimado a apresentar e que, inclusive, representam o cerne da autuação fiscal acerca da emissão de rendimentos. A consequência da falta de apresentação mediante a opção idônea da origem do recurso, utilizado nos depósitos efetuados nas contas correntes do contribuinte autuado, é o próprio lançamento da infração acerca da omissão de rendimentos. Por aí vai, né? No caso dos autos, a falta de apresentação de referidos documentos já resultou no lançamento da omissão de rendimentos, não podendo motivar também o agravamento da multa, o que impõe o seu restabelecimento no percentual ordinário, né? E aí eu prossigo aqui, vejo desse contexto que foram ao menos duas as condutas, as infrações. A não apresentação dos extratos, inclusive emitiram CRMFs, e a não apresentação de documentos, esclarecimentos que comprovassem as origens dos recursos registrados naqueles extratos. Quanto à não apresentação dos extratos, documentos, o colegiado assentou, a seu ver, que a sua não apresentação não caracterizaria a hipótese legal. Confira-se novamente com os meus destaques. E aí eu digo aqui, apenas nos casos em que o contribuinte deixa de ter intimação para prestar esclarecimentos, não se aplicando aos casos em que o contribuinte apenas deixar de entregar documentos acerca dos quais foi intimado a apresentar. De seu lado, o recorrente sustenta que o agravamento da multa não é ato discricionário do agente administrativo, mas sim imperativo, não cabendo a ele qualquer juízo de legalidade ou proporcionalidade. E mais, seu recurso transcreveu o excerto do voto condutor do Acordo Paradigma Final 549, que se afigura a tratar exatamente do caso dos autos. Pois bem, aí eu prossigo, né? A análise adiante empreendida abordará as duas condutas separadamente. A primeira, o não atendimento à intimação e a reintimação no tocante aos extratos bancários nos seguintes termos. E aí foi como ele intimou aqui, ó. Extrato bancário da conta, relação dos nomes e banco, Foi intimado e reintimado. E o segundo,
o não atendimento à intimação para comprovação das origens dos recursos registrados nos extratos, nos termos a seguir. E é onde ele intima aí o contribuinte para apresentar, comprovar a origem dos recursos, né? Passo a análise da segunda conduta, que é não comprovar a origem dos recursos. O assunto é deveras conhecido pelo colegiado, que tem posicionamento firme sobre o tema, no sentido de que o argumento da multa de ofício em razão do não atendimento da intimação para esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos não se aplica aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação de regente da matéria. Trago a colação, adotando, inclusive, como minhas razões decididas pelo conselheiro Pedro Paulo, quando da redação do voto condutor do acordo 9202-007-553. No mesmo sentido, o acordo tal aqui, note-se que a fundamentação acima encontra-se alinhada à inteligência do enunciado súmula 96, de que a falta de apresentação de livros, e aqui, inclusive, é a súmula nossa, né? A não apresentação de livros encontra-se alinhada à inteligência do enunciado súmula 96, no sentido de que a falta de apresentação de livros, documentos de votação por si só, o pagamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o benefício do lucro. O mesmo, aí, aqui eu estou dizendo que a não apresentação, se não me engano, é até a súmula nossa, né? Eu nem trouxe aqui para o voto, mas não é a súmula 132? 133, se não me engano. 133, Marcelo, inclusive, eu nem sei porque eu nem trouxe aqui. Eu não sei se eu já mencionei no voto que eu trouxe do Pedro Paulo. Ela é de 2019, o voto é de 2018, por isso que eu acho que eles nem colocaram. Sim, inclusive aqui é a súmula, é a aplicação direta da súmula, a meu ver, né? O camarada contribuinte intimado comprovar a origem, né? Ele não comprova, é depósito bancário aqui, né? Ele não comprova a origem, aí faz o agravamento, né? O mesmo não se pode dizer em relação à primeira infração, vejamos. Aí eu passo a primeira, né? Que é a não entrega dos extratos. Aí aqui que é a discussão que o Pedro Paulo praticamente antecipou ela hoje pela manhã, né? Como já dito, o fiscalizado havia sido intimado e reintimado a apresentar os extratos bancários das contas que mantinha sob seu domínio, além de informações relativas aos nomes, bancos e toda a respectiva instituição financeira. Perceba-se que, diferentemente da infração acima, nesse caso, o não atendimento à intimação fez com que o fisco precisasse socorrer de fontes outras, inclusive por meio de RMF, para que fosse dado prosseguimento à auditoria fiscal. Nesse contexto, adiro às razões desse dia exposadas no voto vencido do acordo 9202, da lavra do conselheiro 01856, né, da lavra do conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos, nos seguintes termos. Aqui, em resumo, o que está se fazendo portanto, atribuindo a não apresentação do documento a uma falta de prestação de informações, né? Porque... Maurício, desculpe, pelo que eu estou entendendo, você está desdobrando aí essa questão da primeira infração é o quê? Por exemplo, não apresentar os extratos, né? Não apresentar os extratos, depois não apresentar a origem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra? São condutas distintas, isso. Mas a súmula está fazendo essa diferenciação? Não, eu tenho que olhar nos precedentes da súmula. Se nos precedentes da súmula tiver já a conduta de não apresentar extrato, está abrangendo a primeira. Eu nunca vi essa diferenciação. Desculpe, para mim a súmula abrangeria. Eu não sei se eu peço até que a gente discuta isso, até para a gente, vamos dizer assim, começar daí a discussão, porque eu nunca fiz essa... Assim, inegavelmente, são duas condutas. Uma é eu não entregar os extratos, a outra é eu não prestar informação em relação aos depósitos daquele extrato. Vamos agora, sim, eu já entendi isso. Textualmente, a súmula diz que quando como é que é a redação da súmula? Quando ele não prestou informações, né, que por si só já conduz ao lançamento, né? Como já tem uma previsão. Já tem uma previsão. E RMF é uma previsão. Não apresentou, você pode pegar no banco, sem mais aquela. Já, é isso. E agora tem que ver os precedentes, né? Porque senão a gente vai estar descumprindo, você vai estar interpretando a súmula e aí, se todos os precedentes da súmula forem só para não apresentou a origem, né? Não comprovou a origem, aí qual é a consequência? Tudo vira rendimento, ele perde a oportunidade de ter deduções, de ter, né? Quando se disser, ou se já foi tributado ou não foi tributado. Enfim, eu não sei se é só eu que estou vendo isso, mas parece-me que tem. Eu ia perguntar isso também. Aliás, às vezes, para quem não assiste a sessão inteira, parece até coisa de maluco, porque naquela
Não estou falando de você não, tá, Maurício? Estou falando de mim. Porque naquele voto do ilustre conselheiro Marcelo Milton, eu abri uma divergência, mas não por causa disso aqui, mas por causa de algumas questões ali que não diziam respeito à questão da presunção. E não só a presunção do depósito bancário. Agora aqui eu venho para chegar e dizer, olha, não, Maurício, eu já estou até antecipando meu voto, eu não concordo com esse desdobramento. Eu percebi que se fez, eu acho que tem tem um raciocínio desenvolvido aqui interessante, mas eu não concordo. Eu trouxe o voto dessa forma, porque em sessões anteriores eu havia ponderado essa questão da multa, dizendo o seguinte, olha, o tipo legal da multa, ela fala em não apresentar arquivo magnético, não apresentar livro e não prestar informações. Ela não fala em não apresentar documentos. E aí, a gente, com alguma frequência, vem mantendo essa multa quando inclusive, o contribuinte não apresenta documentos. E aí, eu já fiz essa menção... Oi, Pedro. Embora eu ache, aí, discordando um pouco da presidente, que eu acho que realmente são duas condutas diferentes, mas no caso específico da... Não, eu acho que são duas condutas, Pedro Paulo. Eu só estou dizendo se a gente só se aplica numa. Não, que ela não estaria abrangida pela súmula, entendeu? Porque você pode haver a situação em que o contribuinte apresenta o extrato bancário e não responde à intimação para comprovar as origens. Sim. Né? Mas no caso da RMF, aplica-se a mesma lógica da súmula, porque exatamente. Existe o sigilo bancário e o contribuinte ele não estaria, em tese, obrigado a entregar os extratos, inclusive. Agora, a intimação ela é uma condição necessária para a expedição da RMF, se eu não estiver enganado. Quer dizer, o contribuinte pede, o contribuinte, com a negativa do contribuinte, emite a requisição. Sim. Então, a própria lei prevê o desdobramento pelo não atendimento da intimação, que é mais ou menos a mesma lógica do lançamento com base na presunção. Sim, eu não quis dizer que não tem diferença de conduta. Para mim, está claro que tem. Sim, Agora, Pedro Paulo, veja, a gente estava até num contexto, na hora que aprovou, não tinha ainda saído a decisão do STF, né? Não se sabia nem que o STF... Então, tinha gente que estava argumentando exatamente isso. Não vou entregar porque eu não tenho que ter decisão judicial, não sei o que, o STF não decidiu. Isso era um argumento de recurso. Como eu poderia agravar uma multa porque por ser isso um argumento de defesa que nem o STF tinha decidido ainda. Então, era nesse contexto. Aí, claro que são duas condutas, mas eu só acho que, não sei se a súmula faz essa diferenciação. Se todos os precedentes da súmula for só para a segunda parte, né? Aí sim. Presidente. Bom, desculpe, Pedro Paulo, era isso que você não quis se interromper. Tá. Presidente, aí não seria também a questão das duas condutas, que por analogia aplicar um preceito do direito penal, o princípio da consunção, que o crime maior, vamos dizer assim, ao fato da omissão, né, que estamos buscando a omissão, a tributação da omissão, não estaria absorvendo aí, né, o crime menor, vamos dizer assim, que seria a não entrega, dessa documentação, e por isso aplicaria-se a súmula. E eu tenho, assim, só para antecipar, porque eu tenho casos assim para analisar, eu tenho muita resistência a aplicar princípio de direito penal, sobretudo porque são bens tutelados diferentes, né? Lá é direito à liberdade, aqui é direito ao patrimônio. Então, para eu aplicar um princípio de construção para beneficiar em matéria tributária, né? Para mim, eu tenho muita resistência em relação a isso. A minha preocupação maior é a gente não cumprir uma súmula. Sim. Eu tenho essa preocupação maior. Aí se a súmula, se os precedentes, alguém já olhou os precedentes? Se tiver o primeiro precedente tem RMF. Primeiro precedente. Como? O primeiro precedente teve requisição. Não, requisição eu acho que sempre tem, porque contribuinte nunca fornece, porque... Não se sabe se teve a questão da requisição e também por falta dessa prestação de esclarecimento, aí teria que olhar cada um. Mas aí a finalidade da súmula não é exatamente, olha, não precisa gravar e nem qualificar, porque eu já vou presumir, então pronto. Exato, no mesmo sentido, assim, ó.
Não é que vá fazer uma circularização ainda para descobrir se quem pagou pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, não respondi. Agora, a RMF não, é uma coisa peremptória. Vai para o banco tem que informar. Então, eu sempre vi nesse sentido, até muito mais do que da origem, porque, para mim, a gente teve muito argumento assim, dizer assim, vinha até decisão até judicial, tinha até decisão judicial para livrar o contribuinte de ter que apresentar os extratos, até porque isso não estava pendente no STF, agora já não, né? Mas então, Quero nesse dizer, sentido. presidente, é que independentemente de qualquer coisa, contribuinte nenhum está obrigado, penso eu, a entregar extrato bancário, porque não é um documento que ele dispõe. Para ele entregar o extrato bancário, ele tem que requisitar o banco. Não necessariamente, né? Não necessariamente, Tem, pelo tempo, considerando o período do lançamento. Pode dizer que o contribuinte guarde o extrato em casa para quando for solicitado pela Receita, entendeu? Uhum. E o sigilo bancário. A pessoa jurídica, por exemplo, ele é obrigado a manter, né? Está escriturado aquilo ali. Agora, só para poder trazer mais elementos para a discussão, né? A parte final da súmula diz assim, quando essa conduta, a de não prestar esclarecimento, né, motivou a presunção de omissão de receitas ou rendimento. Então, eu cheguei a olhar os precedentes, sim, eu só não me recordo se eles se eles trazem para o bojo dessa motivou a presunção de omissão também a não apresentação de extratos bancários. Conselheiro Maurício, olha só, as súmulas são exatamente para a gente, vamos dizer, dar celeridade tudo. A gente aqui, súmula que a gente precisa ficar esse tempo todo discutindo se aplica ou não aplica, ou interpretação da súmula, ou o que a súmula tem, ela não é uma súmula boa, né? Então, eu acho assim, todo mundo já tem condição de votar em relação... Eu acho que aqui a questão não sei, Pedro Paulo, se você pensa diferente, mas aqui a questão todo mundo vê que é aplicação ou não da súmula. Quanto à conclusão, exato, mas a nossa questão aqui não é se aplica ou não aplica a súmula, é isso? Ou a gente vai discutir alguma coisa ainda dentro de alguma coisa? Se for isso, a gente o relator já entendeu que não aplica a súmula para um pedaço, não é? Não aplica a súmula para uma coisa ou aplica para... Eu não entendi como você faz essa divisão, se você vai ou não aplicar a súmula, ou entende que a súmula é inaplicável, para a gente poder seguir na votação. Assim, o que eu queria trazer para a discussão não é nem questão da súmula. Para mim, eu nem imaginei que viria ser discutida essa questão da relação ao extrato. O que eu queria trazer para a discussão é se não entregar documentos equivale a não prestar informações. Essa é a discussão que eu queria trazer. A questão da súmula antecede a discussão que eu pretendia trazer para o colegiado. Se a gente entender que a súmula se aplica realmente às duas condutas, eu reformulo o voto e aplico a súmula de jeito que acabou. Eu perco a oportunidade de trazer essa discussão para o colegiado. E, repito, o que eu queria discutir era isso. O colegiado definir. A não entrega de documentos equivale a não prestar informações? E mais uma vez eu vou perguntar e gostaria de uma resposta sim ou não. Tudo isso, entrega de documento, pedido de documento, tem a ver com extrato bancário e comprovação de origem? Sim ou não? É isso? Tem uma coisa fora disso? Não, extrato bancário e comprovação de origem. Sim, então eu vou assim, estou colocando então nome aos bois aí. Quando você diz documentos, tu está se falando de extrato bancário, e aí pega RMF, ou então comprovação da origem, e a consequência vira rendimento. Então é isso. Tem alguma coisa fora disso? Não. Não. Eu acho então, que então eu vou reformular para aplicar a súmula para ambas as condutas. Vamos ver. Você está entendendo que isso ainda seria passível de discussão quando súmula não é para discutir, súmula é para aplicar, né? Eu não estou querendo, assim, botar camisa de força em ninguém, mas eu acho que é para isso, não é para a gente agora interpretar se é tudo isso, e a súmula está falando justamente dessas duas coisas, e é a presunção do artigo 42, eu vejo que a gente precisaria se concentrar nisso. Aí eu vou perguntar, então, qual que é o seu... Você está dando provimento ao recurso da Fazenda? É isso? Maurício. Eu vou reformular, então, para entender que as duas condutas estão embarcadas lá na súmula. Sim, Maurício, aí, eu não estou te impedindo de fazer distinguish, não, certo? A palavra ficou na moda, não estou impedindo. Só estou dizendo o seguinte,
Para mim já está claro, eu queria ouvir os outros conselheiros para ver o que eles acham, se está claro, se alguém pode votar se é caso de súmula ou se não é, se alguém mais entender que não é o caso da súmula, que é outra coisa, a gente vai em frente. Eu já expressei, eu acho que entregar o extrato não está abrangido pela súmula, mas entendo que não é caso de qualificação, mas não com fundamento na súmula. De agravamento. De agravamento. Então, a posição do Pedro em dizer que não é hipótese de agravamento era a discussão que eu estava trazendo para o colegiado. Mas, antes a essa possibilidade de a súmula estar embarcando as duas, eu já me antecipei, já estou reformulando o voto para dizer que ambas as condutas estão abarcadas pela súmula. Você não precisa fazer isso agora. A gente pode tomar os votos, depois você pode até reformular em relação ao colegiado, né? Mas, assim, já tem o Pedro Paulo também que entende assim, pode ser que mais gente entenda, não é? Bom, então é o seguinte, em relação a esse outro coisa, não foi abarcado pela vista, né, Pedro Paulo? Não sei se foi abarcado pela vista, porque a gente nem tinha testado no recurso de vista do processo, ficaria. Mas eu não olhei isso na vista. Fica à vontade, todo mundo fica à vontade de falar o que quiser. A vista foi colegial, mas eu digo assim, que a motivação maior foi naquele primeiro momento, né, aqueles valores. Bom, aí eu pergunto então, agora nós estamos assim, se a gente vai aplicar a súmula ou se vai dar ou negar provimento por outra coisa que não seja a súmula. Enfim, também pode. E aí a gente veria o que... Conselheiro Mário. Eu acho, assim, o meu posicionamento é que a súmula ela buscou abarcar essas situações e compreendo a distinção, o desdobramento que o Maurício fez, mas eu entendo que a súmula buscou abarcar situações, né, que levem ao lançamento por presunção. Então, aqui nós temos, embora tenha duas situações, são situações que a gente já chegou à conclusão que são distintas, elas, juntas ou separadas, né, ou só a primeira, ela suscitaria a efetivação do lançamento por meio da presunção do artigo 42. Então, para mim, o espírito da súmula é no sentido de abarcar, né? Eu aplicaria a súmula se fosse o relator. E já adianto que o meu de negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheira Ana Cecília. Tenho um entendimento semelhante ao do Mário, presidente. Entendo que seria o caso sim, de aplicação da súmula. E aí eu vou acompanhar, então, a divergência. Conselheiro Pedro Paulo. Eu não sei se tem divergência, presidente, porque eu, na verdade, porque você tá negando provimento em parte, ou dando provimento, está negando provimento, Maurício? Tá dando provimento ao recurso da Fazenda. Dando provimento ao recurso da Fazenda. Né? Não, então eu divido porque eu nego provimento, mas... Sim, você pode votar pela conclusão, se ele for aplicar. Não, mas a conclusão do que eu estou votando convencido aí, né? Com a divergência. Ah, então. Sim, perfeito. Não, mas também entende. Mas ele também entende que a súmula serve para as duas condutas, Pedro. Não. Mas entendo que, no caso, não também, a segunda conduta também não implicaria no agravamento, não por essa questão que você está trazendo a discussão, que esse caso não é bom. Porque, na verdade, nesse caso, acho, inclusive, que o contribuinte não é obrigado a entregar o extrato bancário, certo? Porque não é um documento que ele detenha, ele tem que pedir ao banco. Sim, com mais razão ainda. Eu vejo a aplicação da súmula, porque se ele nem pode ser exigido dele... A rigor, o fiscalizado não é obrigado a produzir prova contra ele. Não, mas ele é obrigado a ter documento comprobatório. Eu não preciso ter documento comprobatório da minha movimentação bancária. Eu, pessoa física... Sim. Entendi. Então, para mim, Pedro Paulo, é até com mais razão ainda, porque a origem ainda pode ser documento que eu tenha, né? Que eu possa ter, mútuo, ganho de capital, qualquer coisa, venda. Agora, o extrato realmente, por exemplo, se tivesse que apresentar extrato, sei lá de quanto tempo, e muitos contribuintes até trazem assim, o pedido do banco, o banco dizendo que vai demorar sei lá quantos meses, sei lá. Enfim,
Para mim, com mais razão ainda, né? Bom, que Agora, não presidente, poderia só gravar. assim só para arrematar, presidente, porque viu, Maurício, se a gente tiver esse entendimento que o contribuinte que não apresenta o extrato bancário pode ser agravado, praticamente todo lançamento com base em extrato bancário seria agravado, porque Sim, o contribuinte não nessa entrega lógica, extrato sim. bancário. Sim, concordo. Nessa lógica, sim. Eu não vivo com meus extratos bancários na gaveta aqui. Se por acaso eu fui Pronto. intimado a apresentar extrato bancário, eu não apresento, porque eu vou ter que pedir o banco vai me cobrar uma nota preta. Sim. Quanto mais Tá velho certo? o extrato for, é mais caro. E é diferente você guardar um recibo de despesa médica, você guardar um contrato. É muito diferente, né? Se bem que Por hoje em isso dia eu você acho. pode aqui na internet imprimir esse monte de porcaria, mas eles não vão aceitar, Não, entendeu? tem que ser autenticado pelo. Porque não é autenticado, exatamente. Voltamos à mesma. Bom, eu entendi. Pedro Paulo, então você não teria Eu algum acompanho a problema. divergência com essas considerações aí. Sim. Conselheiro João Vitor, a gente está verificando aqui se já o resultado do julgamento, se dá ou nega provimento, e se tem algum problema de aplicar a súmula indistintamente, sem fazer essa distinção das duas fases, né? Para mim, com mais razão ainda, se a gente não pode dar o extrato a isso, mas mesmo aqui. Bom, sim, João Vitor. Pois não. Eu entendo primeiramente que é sim o caso de aplicação da súmula. Inclusive, a gente não tem como interpretar a súmula de forma dissociada dos precedentes que lhe deram origem. E dos vários precedentes que deram origem à súmula, eu encontrei 4, nos quais foram expedidas a requisição de movimentação financeira, foram expedidas as RMFs. E se fosse possível fazer esse distinguish que foi feito pelo conselheiro relator, esses precedentes não poderiam ter originado a própria súmula. No mais, e como bem colocado pela presidente Turma, essa questão da quebra do sigilo fiscal, isso era uma questão muito debatida nessa época, e inclusive no Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela possibilidade, né, pela legalidade da lei complementar que transferiu o poder de requisição desses extratos bancários, otorgou esse poder para a própria, essa lei otorgou esse poder para a própria autoridade administrativa e depois foi chancelado pelo Supremo, mas no Supremo essa questão foi decidida por um quórum bem apertado. Então, havia muita dúvida nessa época se haveria constitucionalidade ou não. Então, isso poderia até ser uma estratégia de defesa do contribuinte, não oferecer os extratos, para poder eventualmente discutir isso como se fosse uma nulidade. Então, seja pela aplicação da súmula, seja por esse fundamento adicional, eu entendo que deve ser negado provimento do recurso da Fazenda Nacional e eu acompanho a divergência. Conselheiro Marcelo. Eu entendo que é aplicável nas duas situações, presidente. Eu nego provimento ao recurso da Fazenda. Conselheira Rita. Eu não consegui olhar todos os precedentes, não, mas a ideia que eu tinha, né, dessa súmula era qualquer inércia do contribuinte que leve à aplicação da presunção não justificaria o agravamento, porque é como se ele estivesse abrindo mão da própria possibilidade de questionar aquela classificação daqueles valores como rendimento. Então, isso já seria o prejudicial suficiente, não teria necessidade de agravamento. Então, eu acho que seria, sim, uma aplicação da súmula. Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Bem, eu também, se a súmula tinha um outro objetivo, eu vou ter enganada na súmula, porque, para mim, o principal até era isso, assim, até por essa questão até que o Pedro Paulo colocou, e que se via muito, né, de impossibilidade e também argumento de defesa mesmo para não entregar, ainda que estava naquela pendência, né? Bem, então eu nunca vi isso como sendo separado. Para mim, depósito bancário, salvo situações muito específicas, que aí a gente possa fazer mesmo uma distinção assim muito grande em relação ao que a súmula pretendeu, né? Bom, eu voto então com a divergência também, e aí eu Então, quero presidente, saber se tem mesmo divergência, se... Sim. Então, dado o voto da maioria aí, presidente, eu vou reformular para aplicar ambas as condutas aí à súmula, e aí o Pedro Paulo passa a me acompanhar pela... Não, pode estar, estamos juntos aí, não tem
Não faço essa ressalva, não. Adiro aí a atendimentos. Não é... Bem, Então, estou reformulando para aplicar ambas as condutas. Aliás, são bem razoáveis, assim, eu quase me convenci já. Bom, Sim, já estamos aqui. Não só estou aderindo, como eu estou me convencendo de que a maioria tem absoluta razão. Bem, eu vou, como já estamos também apertados no tempo aqui, já na nossa prorrogação, né? Eu vou, então, posso registrar, sim, conselheiro Maurício. Entendam que ninguém está querendo colocar camisa de força em ninguém não, aqui. Pelo contrário. A gente discutiu bastante. É bom a gente discutir para... até para a gente alinhar se é isso mesmo que a gente está entendendo, enfim. Eu conhecer do recurso e no mérito, também por unanimidade, negar-lhe provimento, não é isso? Negar-lhe provimento. Alguém vai votar pelas conclusões? Ou não, presidente. Tá. Então, ok. Aí, bom, então, gente, olha, já estamos já chegando no nosso horário, adiantamos alguma coisa. Amanhã, então, de novo, 9h, eu agradeço aí a vocês até essa hora, esse calor, essa discussão, isso é uma coisa remarcável aí para o nosso colegiado. A essa altura, a gente está com esse gás todo para discussão. Gente, olha, muito obrigada, é um prazer sempre estar trabalhando aqui com esse grupo. Até amanhã, então, às 9h. Agradeço muito nosso apoio aí, a paciência também de até esse horário. Agradeço a presença também da Procuradora da Fazenda também aqui, acompanhando os julgamentos. Amanhã, então, às 9h, recomeçaremos com sustentações orais ainda. O presidente, só lembrando, acho que amanhã a gente tem que votar aquele 24 e 25 também, né? Aquela história da ordem Eu já tenho a minha listinha aqui. Amanhã nós vamos fazer a sustentação oral, que não são muitas, acho que são 3, né? Aí depois a gente parte para esse e para as vistas. Os que ficaram para trás com vista, que aí para não ter que voltar 2 vezes. E aí o que vier é lucro para a gente vai dentro da nossa possibilidade, né? Mas aí a parte da tarde não tem nada, né? Só tem que voltar para aquela sustentação, então perfeito. Tem tempo. Eu tenho... Rita, eu estou como você. A Rita sempre diz assim, não, sempre dá, né, Rita? Tem hora que não dá. Mas eu acho que dessa vez vai dar. Tchau, gente, até amanhã. Quantas sessões, presidente? Tchau, até amanhã. Amanhã, até amanhã, boa noite. De manhã.